Então, acho que antes da gente, né, podemos começar, antes da gente mostrar ao vivo aqui o XDR em ação, que eu acho que é o que todo mundo está curioso para ver. A gente vai mostrar, né, Lucas, o que é um ransomware? Como é que ele vai detectar, paralisar, recuperar o ambiente? Isso, uma POC no Windows e uma POC no Linux. A gente fazer uma Legal. demonstração da versatilidade da solução. É sempre muito legal. A gente fez um webinar recentemente só, né, sobre o panorama dos ataques ransomware. A gente deu uma pincelada muito por cima no XDR e todo mundo pediu uma demonstração, né, específica do produto, porque de fato assim é muito impressionante. Mas antes da gente entrar aqui na POC, né, e na demonstração de fato, a gente vai falar rapidamente sobre o cenário atual das ameaças. Não tem como a gente ignorar, né, o que a gente vive hoje, com que tipo de atacante que a gente está lidando e, em termos de tecnologia, até o que já não funciona mais nessa corrida contra os ataques avançados. Eu vou passar a palavra para o Flávio para falar um pouquinho sobre esse panorama dos ataques no Brasil, os tipos de ataque. Olá, perfeito. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença de vocês. É super interessante a gente entender o momento que nós estamos vivendo e como é que nós chegamos até aqui, né? Como estão os ataques. E a ideia é que a gente dê esse panorama para vocês agora, não só desses ataques no mundo, né? Mas, obviamente, desses ataques aqui no nosso país, né? No Brasil. Primeira questão importante, esse slide ele é extremamente importante para a gente entender a evolução desses ataques. A hora que a gente conseguir entender a evolução e como que esses ataques eles estão se modificando a cada ataque que acontece tem mais camadas de periculosidade, né, de dificuldade. Então, na hora que a gente entender essas camadas, vai ficar muito interessante a gente entender o que que eu tenho que fazer, o que que eu preciso fazer para me proteger. Então, olhando para esse panorama, né? Fica muito simples, né? Quem aí é um pouco mais, tem um pouco mais aí de idade, né? Vai lembrar, eu particularmente lembro, né? Então, se os ataques começaram muito simples, né? Então, aqui na tela eu tenho os principais ataques que aconteceram no mundo aí nos últimos anos. Se a gente for pegar o primeiro ataque, a I Love You, era um vírus, né? E era um vírus, naquela época, não sei se quem é daquela época com certeza vai lembrar, era uma carta de amor, era disfarçado de uma carta de amor, e ao você abrir o vírus, ele obviamente se auto-enviava aí para todos os seus contatos do Outlook, e foi um vírus que se espalhou muito rapidamente, foi um caos na época, né? Mas basicamente era um grupo de estudantes, né, de um porão, que desenvolviam um vírus e que só queriam ganhar notoriedade, né? Então, assim, a motivação era puramente ideológica. E os ataques, eles foram evoluindo, né? Depois nós teve um vírus que eu também lembro bastante na época, o SQL Slammer. O Slammer era um worm que, embora ele não infectava arquivos, ele explorava a vulnerabilidade do SQL, né? Causava aí um ataque de negação de serviço em redes globais, causou um caos também no mundo todo. Mas, de novo, uma motivação era muito ideológica, mesmo no ataque da Target, né, que já foi aí já mais recente, em 2013, né, o impacto financeiro era muito pequeno, mas já com um pouco mais de sofisticação nos ataques. E aí, esses ataques eles foram se sofisticando, foram ficando mais complexos, né? Foram aumentando a quantidade de vetores de ataque, né? Não era mais vetores únicos e começou a não ter mais vetores não era só motivação ideológica, e aí nós chegamos ao WannaCry. O WannaCry, em 2017, de fato, inaugurou esses grandes ataques globais, né, no mundo todo, né? Então, um ataque sem precedentes na época, afetou aí muitos países e muitas empresas, né, explorando aí uma vulnerabilidade aí no protocolo da Microsoft, né, o SMB. Então, de fato, o WannaCry, ele aumentou muito o impacto, né, conseguiu ter um impacto global e, obviamente, já como ransomware, né, pedindo resgate, né, arrecadando bastante dinheiro. Mas e aí esses ataques foram se intensificando. O próprio review lá em 2021, né, foi um ataque, um dos maiores ataques em termos de faturamento, né, de conseguir extorsão de resgates. É um ataque que a JBS ela foi impactada por esse ataque, por esse ransomware. Na época pagou um resgate, um dos maiores da história, quase 70 milhões de reais de resgate. Então, foi uma coisa impressionante na época, em termos de impacto, né? E foi interessante que já foi um ataque muito mais sofisticado em termos de estratégia, né?
uma estratégia de supply chain, né, que nunca tinha sido utilizada, né? Quem distribuiu esse vírus não foi exatamente, foi uma empresa terceira que distribuiu ele, e esses ataques eles vieram se solidificando, né? Quando nós tivemos o Black Hat, né, e muitos aqui acompanharam o Black Hat, já teve um nível de sofisticação maior, né, sequestrou muitos dados, exigiu resgate em criptomoedas, como os ransomers têm fazendo, arrecadando muito dinheiro, altamente invasivo, o grupo que ficou no anonimato, e o que é interessante nesse ataque é que ele usou muitos vetores, né? Usou muitos vetores de ataque, usou VPN, usou Active Direct, enfim, né, RDP, uma série de vetores para conseguir se proliferar. Então, impressionante o que aconteceu. Lockbit, também é um caso muito emblemático, aí muitos aconteceram, foi um ataque muito divulgado, né, atacou muitas empresas no Brasil, no mundo todo, né? No Brasil, o Fleury foi impactado por esse malware, né, extremamente agressivo, né, altamente automatizado, com muitos vetores de ataque, phishing, credenciais roubadas, RDP, né? Então foi um ataque muito forte, muito sofisticado, que impactou muitas empresas no mundo. E por último, agora mais recente, né, 2004, Medusa. Medusa impactou empresas aí de varejo no mundo todo, né? Sempre nessa abordagem de dupla extorsão e tripla extorsão, impactou muitas empresas, usou muitos vetores de ataque, phishing, RDP, e é um grupo muito perverso. A gente vai falar um pouco mais sobre esses principais ransomers. Então, se a gente pudesse concentrar para entender o momento que nós estamos nesse slide, quer dizer, os ataques evoluíram muito. Antes nós tínhamos vírus amadores, né, com vetores únicos de ataque e motivações puramente ideológicas, e hoje nós temos aí estruturas criminosas sofisticadas, com múltiplos vetores, foco financeiro e impacto global. Então, isso é muito importante a gente entender a partir daqui para frente no nosso evento. Nós não estamos mais enfrentando hackers num porão. Nós estamos enfrentando organizações cybercriminosas complexas, verticalizadas, estratégicas e com meta de faturamento, né? Essa é a situação que nós estamos vivendo. E se eu for olhar um pouco mais, até para vocês entenderem a complexidade desses ataques, se a gente pegou aqui os principais ransomwares aí do último tempo, que estão aqui, impactaram o Brasil e o mundo todo, né? Então, o WannaCry, acreditem, né? Inaugurou essa era dos grandes ataques globais de ransomware, impactou 230 mil empresas em 150 países em apenas 15 dias. Então, assim, uma coisa inimaginável, embora o WannaCry ele não fez exfiltração de dados, ele não roubou dados, né? Mas ele criptografou bastante e causou aí cancelamento, principalmente no setor de saúde, cancelamento de cirurgias, atendimentos médicos, e foi um ataque muito grande, muito sofisticado, que de fato mostrou para o mundo do crime, né, que era possível, né, turbinado aqui, obviamente, pelas criptoativos, as criptomoedas, né, pedindo resgate em criptomoedas, mostrou para o mundo de crime que o negócio era muito maior, que eles poderiam ter crimes aí em alcance global. Então, foi muito importante, né? Lockbit, que também é um ativo que surgiu lá em 2019, continua ativo até hoje, ataca empresas no mundo todo e no Brasil. Então, esse aqui é um grupo muito, muito forte, muito forte. E ele trouxe algumas inovações em relação ao WannaCry. Primeiro que o WannaCry criptografava dados apenas, né? O Lockbit começou a criptografar e exfiltrar dados, né? Roubava dados sigilosos e ameaçava vender esses dados, né? Outra coisa que o Lockbit fez, né, que é muito importante para vocês entenderem, é que ele foi um dos primeiros que teve um processo que a gente chama de RAS, né, de Ransom as a Service. Então, ou seja, ele vai afiliando várias empresas, então ele tem vários afiliados, outras empresas que vão ajudando eles a desenvolver novas versões do Lockbit. Se eu for pegar essa versão, inclusive, que atacou o Fleury o ano passado, ou 2 anos atrás, foi acho que o 2.0 ou 3.0. Então, nós estamos em várias versões, então eles conseguiram não só trabalhar com dupla extorsão, mas também esse modelo de ransomware as a service. Um ataque de criptografia automatizado, extração de dados sensíveis, vazamento público, tática de pressão, então um ransomware muito forte. Um outro ransomware também, para vocês entenderem a complexidade desses ataques, né, o review, né,
Esse foi um dos ataques mais bem-sucedidos da história em termos de arrecadação, impactou empresas no mundo todo. Uma empresa brasileira, a JBS, foi impactada por ele, pagou um resgate de 70 milhões, como eu disse, mas foi de um nível de sofisticação muito grande, porque esse foi o primeiro ransom que nós chamamos de cadeia de suprimento, né? De supply chain. Então, na verdade, ele explorou uma vulnerabilidade de uma ferramenta, que era uma ferramenta que é o CASI, uma ferramenta de gestão, explorou a vulnerabilidade ao distribuir para os seus mais de 1.500 clientes, ele, né, contaminou aí muitas empresas, se espalhou muito rapidamente. Então, no nível de sofisticação e pressão e estratégia, muito grande. Babook, um ransomware muito estratégico, só escolhia alvos estratégicos de alto valor, né? Atacava infraestruturas críticas, explorou muitas VPNs vulneráveis, senhas fracas, engenharia social, né? Um ransomware muito devastador, com criptografia, exfiltração de dados, né? Muito grande, ataque de reputação também importante, né? Então, esses caras trouxeram uma inovação terrível para o mercado que depois que eles fizeram esse ataque, que eles já começaram a fazer, fez arrecadação bastante importante, e eles simplesmente, né, divulgaram o código-fonte desse ransomware, né, vazou esse código-fonte do ransomware no GitHub e inspirou diversas outras variantes pelo mundo. Todo mundo pegou esse código-fonte e conseguiu se inspirar, né? Olha que coisa, e atacou. E por último, não tem como nós falarmos do Medusa, né, um pouco mais de detalhe para você ver a capacidade desse ransomware. Então, esse Medusa, de fato, ele inaugurou o que nós chamamos antes. Eu tinha uma extorsão simples, que era só de criptografia, depois passou-se para dupla extorsão, onde se exfiltra os dados, criptografa, pede resgate e ameaça a venda, ou vende esse dado, mas o Medusa ele traz o que nós chamamos de múltipla extorsão, porque ele não só criptografa esses dados, ele não só exfiltra esses dados, mas ele faz um ataque de reputação muito forte. Ele coloca uma contagem regressiva lá no site, avisando quando que ele vai divulgar os dados. Ele faz leilão público, né? E ele faz uma coisa terrível, que é, ao solicitar o resgate, eles entram... Ah, e outra, se você não responder, eles entram em contato, eles fazem uma ação ativa de ligar na empresa, de mandar e-mail, de ameaçar. E quando você paga o resgate, pasmem vocês, eles renegociam. Falou, não, aquele dinheiro se extraviou, eu quero receber mais, né? Então, é um grupo muito perverso que não está só preocupado, está ativo, né? Não está preocupado apenas no retorno financeiro. Ele quer, né, atacar a reputações das empresas também. E, obviamente, muitas empresas no mundo, escolas, empresas de varejo no mundo e no Brasil foram atacadas. A Vivara foi atacada o ano passado, eu acho que vocês se lembram disso. Então, esse é o tipo de empresas, né, e ataques que nós estamos sofrendo. Então, todos os ataques hoje, eles têm um pouco dessa engenharia que está na tela para vocês, né? Então, primeiro, o atacante, ele usa um vetor inicial de ataque, seja ele qual for, né? Seja phishing, seja uma exploração de vulnerabilidade, um ataque de força bruta, né? Um download malicioso, enfim. Uma vez que ele entrou na sua rede, né? Uma vez que ele conseguiu entrar, aí ele começa, de fato, a trabalhar. Então, ele não ataca imediatamente, né? Então ele começa a fazer o que nós chamamos de movimentação lateral. Então ele se desloca pela rede, vai comprometendo sistemas, vai pegando novas contas, vai ampliando o seu acesso para preparar seu ataque. Antes de atacar, o que ele faz? Faz uma extração de dados. Ele rouba seus dados sensíveis antes de criptografar eles, né? Então, esses dados é que vão permitir ele vender, fazer leilão, né? Então, mesmo que você tenha backup, uma das ações que ele está fazendo antes de criptografar é desativar esses backups, tentar subscrever esses backups, né, impedindo que você consiga a restauração. Então, depois que ele fez tudo isso, aí sim ele criptografa seus dados e aí começa o processo de pedido de resgate. Então, é com esse tipo de estratégia que essas empresas estão utilizando, que esses atacantes estão utilizando. Obviamente, esses ataques eles estão amparados, né, por algumas alavancas importantes. Os criptoativos, obviamente, depois dos criptoativos, pagamento de resgate sem rastreio, né? Você pode pedir um resgate, alguém vai pagar e você não vai conseguir rastrear. Então, isso intensificou os ransomwares globalmente falando, né? Então, mudou o jogo completamente, né? Fez aqueles meninos
que estavam querendo ser bandidos ou querendo notoriedade, de fato virarem organizações criminosas complexas, né? RAS, ou seja, o Ransom as a Service, o atacante não precisa mais ser altamente especializado naquele assunto, ele pode terceirizar, quarteirizar o ataque, né? Ele pode juntar com outras empresas ou comprar na Deep Web, né? Então, uma pessoa mal intencionada, um criminoso, mesmo que ele não tenha conhecimento técnico, ele consegue orquestrar um ataque global de proporções aí milionárias aí de extorsão, né? A extorsão múltipla, como eu disse para vocês, isso hoje é muito sério, quer dizer, criptografa seus dados, exfiltra seus dados, leiloa, ameaça, pede resgate, você paga o resgate, e ele fala, não, esse dinheiro sumiu, me passa de novo, né? Então é uma turma que está muito perversa, esses últimos atacantes, né? Obviamente, a LGPD é uma alavanca importante por causa da obrigatoriedade de você fazer a proteção desses dados, né? As empresas são obrigadas a fazer isso por lei. A inteligência artificial, gente, inteligência, tudo que acontece de novidade. Nós estamos usando inteligência artificial dentro da Blockbit para desenvolver série de produtos, isso é excelente, é maravilhoso, os retornos são extremamente positivos, mas, obviamente, os atacantes, as pessoas mal intencionadas, estão utilizando a inteligência artificial também, né? Então, é uma alavanca importante do mundo que nós estamos vivendo hoje. E deepfakes, né? Nós já estamos acostumados, já é muito popular, hoje a gente vê aí na internet ferramentas que conseguem simular um vídeo com o rosto de alguém, com a voz exatamente daquele alguém. Então, imagina a quantidade de golpes que começou a acontecer com essas estratégias de deepfake, né? Você criar esse personagem igual, com a voz igual. Então, é extremamente danoso, né? Então, essa é a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Então, qual que é a necessidade que nós temos? E é por isso que nós estamos aqui hoje e vamos apresentar para vocês aí uma forma da gente se proteger, né, desse cenário. Então, nós não estamos mais lidando com aqueles vírus simples, que um vetor único que queria mandar um e-mail e ganhar notoriedade. Então, são organizações criminosas muito complexas, né? Organizações criminosas muito verticalizadas, né? Trabalhando extraindo dinheiro. Então, uma das principais questões que a gente tem que ter essa proteção avançada e abrangente ela tem que ser multivetorial. Eu tenho que proteger desktop, servidores, redes, apps, e-mails, nuvens, né? A gente não sabe mais esses ataques, eles, como a gente viu, eles têm múltiplos vetores de ataque, não é mais só um ou outro, não é só credencial vazada, ou phishing, né? Você tem ou vulnerabilidades conhecidas, né? Então, o Zero Day. Então, você tem multivetorial, múltiplas etapas. Isso é muito importante, pessoal. Uma vez o atacante conseguindo entrar na sua rede, ele não vai atacar automaticamente. Ele demora alguns dias, ele se prepara, se organiza. Ele se fortalece dentro da sua rede. Ele faz o que nós chamamos de uma movimentação lateral, um deslocamento na sua rede, né? Então, é extremamente importante você conseguir pegar esses movimentos. Então, seria muito bom se eu pudesse, se eu tenho um malware se deslocando dentro da minha rede, eu poder perceber isso antes que ele comece a atacar. Então, essas múltiplas etapas é muito importante. Se eu tenho essa capacidade de ter uma detecção mais precisa, né, correlacionar eventos, eu vou ficar muito mais forte. Uma questão importante também de integração. Pessoal, é muito comum a gente ir numa empresa, não é uma empresa pequena, não, é uma empresa grande ou grandes órgãos. Às vezes ele já tem um firewall, ele já protege a borda, ele já tem uma solução de endpoint, ele já está protegendo o endpoint dele, mas essas soluções estão gerando para ele uma série de alertas, ele não consegue centralizar isso, não consegue correlacionar esses eventos e muito menos ter uma resposta a incidente adequada, né? Ele não consegue ter uma resposta precisa porque tem um monte de informação acontecendo, ele não correlaciona elas, e isso fica muito exposto. É uma necessidade de integração muito grande. Automação. Pessoal, nós estamos falando de tempo de máquina, não estamos falando de tempo humano, né? Então, esses malwares, quando eles começam a atacar, a velocidade que eles conseguem se propagar é muito grande. Então, eu tenho que ter uma resposta, uma orquestração de resposta automatizada, também em tempo de máquina, né? Isso é muito, muito importante. A questão de visibilidade. Se eu não tenho uma visibilidade de todo o meu ambiente, né, eu jamais vou conseguir tomar uma ação preventiva. Eu jamais vou conseguir me prevenir, né? E é disso que nós vamos falar hoje, né? E antes
de passar a palavra para a Thaís, eu queria deixar uma pergunta para ela responder aí ao longo da fala dela, né? Primeiro, Thaís, se você de fato acredita que soluções de antivírus legadas, né, que nós encontramos por aí, vai nas empresas, não, eu já estou seguro, eu tenho um antivírus, né? Mas você acredita que essas soluções de antivírus legadas, elas uma vez foram desenvolvidas para defender aqueles vírus, né? Com vetores únicos, né? Como que essas soluções, elas de fato estão preparadas, né, para enfrentar essas organizações criminosas globais, estruturadas, né, que criptografam, que filtram os dados, leiloam e atacam reputações? Você acha que essas soluções de antivírus estão preparadas para isso? Eu Deixa não essa só pergunta acho, para você aí, Thaís. eu tenho certeza que não, né? Embora o antivírus sempre tenha sido um componente importante, né, na estratégia de cibersegurança, não sou nem eu que estou dizendo, né? O Gartner já fala isso, o IDC já fala isso, depois a gente vai ver isso lá na frente, de que o antivírus ele já virou uma tecnologia obsoleta, né? Hoje a gente fala de endpoint security numa estratégia de análise comportamental e resposta a incidentes, ou a gente não consegue vencer essa corrida, a gente vai estar sempre um passo atrás, né? A gente vai falar bastante sobre isso daqui a pouco. Só queria dar um overview rápido para vocês, de números atuais, dos ataques cibernéticos no Brasil, tá? Esses números são do primeiro trimestre agora de 2025. Então, assim, esses números são apurados pelo Blockbit CTI. A gente tem o nosso Cyber Threat Intelligence dentro da Blockbit, que, claro, né, acompanha as vulnerabilidades no nível global, mas a gente tem um time de pesquisa específico para o mercado brasileiro, né, o que é raro, mas a gente, óbvio, né, pelo fato de ser fabricante brasileiro, olha com muito mais atenção para o nosso próprio mercado. Então, a gente avaliou que no primeiro trimestre de 2025, o número de ataques ransomware triplicou no Brasil, a gente está falando de um aumento de 300%. E o que mais chama atenção nesse número é que o perfil de empresas atacadas também mudou bastante, né? A gente viu até no que você falou agora há pouco, Flávio, que a gente identificava grandes atores nesses ataques, né? JBS, Record, Fleury, Marisa. Esse ano já teve um ataque grande até na Iara, é, de agro, mas a gente vê cada vez menos esses grandes atores. O que a gente vê com frequência são pequenas e médias empresas de todos os segmentos. Alguns segmentos que eu posso destacar aqui são segmentos de transportes, médias ou pequenas prefeituras, colégios, médios hospitais. Esses caras estão sendo atacados diariamente, potencialmente estão pagando resgate. Os atacantes já entenderam que esse tipo de empresa não tem as proteções necessárias. Eles não cobram resgates multimilionários dessas empresas, é claro que eles vão cobrar um resgate que eles sabem que elas podem pagar, que, claro, vai ser, né, uma dor de cabeça, mas eles ficam lá, como você falou, né? A intenção é extorquir duas, três, quatro vezes e aquilo virar uma fonte financeira sem fim para esses caras. Então, guardem essa informação, que eu acho que é super importante. Outros dados relevantes, né? A gente já aumentou em 13% o número total de ataques no Brasil. Esses números são do CERT-BR, isso são incidentes reportados, imagina os não reportados, né? Então, a gente está falando de 130 mil incidentes de sucesso no Brasil no primeiro trimestre de 2025. Olha como proporcionalmente o número de ataques ransomware cresce numa velocidade muito maior, né? Esses 13% engloba qualquer tipo de ataque, inclusive ransomware, e os 300% são específicos de ransomware. Em 2024 também esse dado é novo, recente, fechamento de 2024. O crime digital, se fosse uma economia, seria a terceira maior do mundo e movimentou 9,5 trilhões de dólares em perdas financeiras em 2024. É um crime organizado global. Pra vocês terem uma ideia, isso equivale a 5 vezes o PIB do Brasil no ano passado, que foi de 2 trilhões. Então, assim, não é brincadeira, esses caras, assim, são muito organizados. Só no Brasil a gente tem a cada 16 segundos uma tentativa de golpe digital, e aí não só empresas, estou falando de cada um de nós, né? Basicamente, em menos de um minuto, cada um de nós tem alguma tentativa de ataque acontecendo num nível corporativo ou pessoa física. E aí, quando a gente Bom, fala de estratégias. Oi, quer complementar, Lucas? não, tranquilo. Eu ia já começar. Você pode seguir, Tá. por favor.
Não, e quando a gente fala de estratégias de prevenção e boas práticas, não tem como a gente não revisitar o que era feito no passado, né? Eu acho que essa estratégia ela tem que ser revisitada o tempo inteiro frente a essas ameaças que não param de mudar e se tornam cada vez mais sofisticadas. Então, eu nem coloquei no slide aqui, mas ouvindo até a parte do Flávio, eu fiquei com vontade de falar sobre isso que fez parte do nosso webinar de ataques ransomware, né? São três as principais portas de entrada para um ataque ransomware dentro da empresa, né? O primeiro é phishing, engenharia social, o segundo são credenciais vazadas e o terceiro são explorações de vulnerabilidades conhecidas, né? Então, quando a gente fala de boas práticas, imagina você ter um programa de treinamento e conscientização periódico, onde você, né, educa o seu colaborador a não clicar em e-mail de phishing, né, a mandar para a equipe de cibersegurança um e-mail que parece ser malicioso, a perguntar antes de fazer, não sair clicando, a não compartilhar a senha, você já consegue reduzir em 70% essa entrada do ransomware, né? Depois, se ele consegue ultrapassar essa primeira camada humana, você tem uma tecnologia como o XDR que vai conseguir identificar esse cara via comportamento. Mas olha quanta coisa você consegue bloquear se você tiver uma equipe bem treinada, né? Isso falando de boas práticas. E do ponto de vista tecnológico, depois o Lucas vai falar um pouco mais de arquitetura de segurança, mas eu queria destacar que na parte de gestão de vulnerabilidades, por exemplo, pelo menos os clientes da Blockbit que tem o nosso Next Generation Firewall, eles têm dentro do módulo de IPS a função de virtual patching. Então, imagina que maravilhoso, né? É possível fazer o bloqueio automático das explorações conhecidas no nível de tráfego de rede. Se for cliente da Blockbit e tiver o XDR, o Virtual Patching também está dentro do módulo de IPS, dentro do XDR, então dá para fazer o Virtual Patching na camada de endpoint, ou seja, uma abordagem preventiva e a gente usando a tecnologia a nosso favor para ganhar produtividade, para ganhar automação e facilitar a nossa vida, né? Eu vou avançar no próximo slide, onde a gente resumiu, né? Eu fiz um trabalho com o Flávio, com o Lucas, para a gente destacar algumas das principais dores que eles ouvem todos os dias dos CISOs e profissionais de segurança quando a gente vai para uma reunião apresentar o XDR, né? Um ponto comum é a preocupação de que o antivírus tradicional já não detecta as ameaças modernas, isso é verdade, né? Realmente, antivírus baseado em assinatura é reativo, ele não consegue mais pegar zero day, não consegue pegar malware desconhecido, ransomware, então essas empresas precisam de uma proteção para endpoint contra ameaças avançadas. Uma outra preocupação é a falta de visibilidade sobre as tentativas de ataque no ambiente. Então, essas empresas precisam de um sistema de detecção de ataque em tempo real com base em comportamento, igual que o Flávio falou lá atrás. Muitas vezes esses ataques acontecem de forma silenciosa e eles ficam aprendendo dentro da sua rede, né? A única forma de você detectar um ataque ransomware, por exemplo, né, é você, via comportamento, entender que está acontecendo uma movimentação lateral estranha e começar a acompanhar esse cara. Uma outra preocupação é a dificuldade para bloquear ataques em tempo real. Então, nesse caso, o que uma empresa precisa é o bloqueio automático de ameaças com velocidade de máquina, né? Vocês vão ver agora, daqui a pouco, na demonstração do Lucas, que o XDR, em poucos segundos, ele consegue identificar um ataque ransomware via comportamento, neutralizar esse ataque em poucos segundos e iniciar um processo de recuperação do ambiente, assim, numa velocidade que nenhum ser humano consegue fazer. Então, mesmo que você tenha um SOC maravilhoso, uma equipe maravilhosa, se não tiver uma ferramenta que faça isso por você, não dá mais para acompanhar a velocidade desses caras. Então, a automação e AI são essenciais nesse sentido. E uma outra dor frequente é a dificuldade para analisar os alertas de log que as equipes recebem o tempo inteiro, né? Então, mesmo que a empresa tenha feito investimento nas melhores tecnologias do mundo, se não tiver um sistema eficiente de correlação de eventos para ter uma visão unificada do que está acontecendo na sua rede, é muito difícil fazer uma gestão eficiente desse ambiente. E aí eu queria, nesse momento, dar um zoom no tema antivírus, que o Flávio me perguntou lá atrás, e eu tinha separado um slide só para falar sobre isso. Não é de hoje já que os institutos de pesquisa mais renomados apontam que o antivírus tradicional baseado em assinatura está obsoleto. O Gartner, desde 2012, desde 2022, já está falando isso nos relatórios do Quadrante Mágico,
que o antivírus, como a gente conhece hoje, ele vai ser substituído por soluções de EDR e XDR. O IDC, esse ano, no último relatório também de Endpoint Security, já apontou uma retração do mercado global de antivírus de 10 a 20% ao ano, em contrapartida, um crescimento de 8 a 10% ao ano de soluções de EDR e XDR. E aí, né, como é meu trabalho como marketing, buscar sempre informações relevantes para os nossos conteúdos, para os nossos profissionais, eu achei outras diversas fontes também falando a mesma coisa, assim, é uma retração que não tem volta. Então a gente está vendo assim, né, todo mundo se reinventando nessa corrida para conseguir oferecer soluções, né, de novo, com base em análise comportamental e resposta automática, porque o antivírus, pelo antivírus, como era conhecido antes, ele já não funciona mais, né? Eu queria até provocar uma outra discussão aqui. Eu acho que o ano passado, quem acompanhou, em 2024, a Kaspersky foi banida dos Estados Unidos, né? Por outros motivos, né? Por uma questão de preocupação com a soberania cibernética, mas sem dúvida foi um baque no mercado de antivírus como um todo. Outros países acabaram seguindo o exemplo dos Estados Unidos, sem dúvida, no mínimo, serviu para outros países refletirem sobre o uso de antivírus, qual parceiro de antivírus escolher e até se é a estratégia adequada. Naquele momento já teve uma ascendência das soluções de EDR e XDR. E eu vou deixar aqui no link para vocês, esse é um assunto para outro webinar inteiro, mas a Blockbit desenvolveu um white paper com o tema soberania cibernética. Se vocês tiverem interesse em ler, para refletir sobre o tema, eu vou deixar o link aqui para vocês. A gente fez essa apresentação no Senado Federal há não muito tempo. Eu acho que é um tema super interessante, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. E aí, finalmente, eu acho que a gente pode caminhar para a demonstração do XDR. Eu acho que antes, Lucas, seria legal você dar só uma pincelada sobre o que é o ideal em termos de arquitetura de segurança quando a gente está falando de uma cibersegurança moderna, né? E o que exatamente o XDR vai conseguir endereçar nesse sentido. Não, sem dúvida. Então, com base em tudo que a gente comentou anteriormente, a gente tem que pensar que a segurança ela é em camadas. Então, quando a gente fala em camadas, você precisa pensar uma estratégia para isso. Então, a gente está citando aqui a questão da arquitetura. Então, quando você pensa em uma arquitetura de segurança, tem que pensar ali na segurança de perímetro e traçando esses paralelos até chegar no ponto final ali, que é o endpoint e os seus dados. Então, a gente fala aqui do Next Generation Firewall, que faz a proteção, várias proteções de camadas de perímetros, a sugestão, né, de ter backups periódicos e principalmente testar esses backups. É comum a gente escutar nesse meio que eu tinha backup e quando eu precisei ele me deixou na mão. Então tem que ter os testes, esses períodos de vou restaurar aquele ambiente, ver se tudo ficou normal. Controle efetivo de autenticação. Então a gente está falando de duplo fator de autenticação até triplo fator de autenticação. Isso está sendo comum para cada ação. Então, você em banco, você já tem um duplo fator de autenticação e você ainda tem, quando você vai fazer um evento, né, fazer uma transação, ele exigir uma reautenticação ali, por exemplo. E finalmente a gente chega ali na proteção do endpoint, né, que com o Blockbit XDR você coloca diversas camadas. E outro ponto também é que com o advento aí de mobile, os notebooks é mais comum, você não vê mais praticamente desktop nas empresas, que quando você não está naquele ambiente seguro, você leve essa segurança junto. Então, quando o endpoint sair da sua rede, que tem todas aquelas camadas de isolamento, ele também leva o seu filtro de conteúdo, ele também leva suas proteções, o seu firewall, como se ele tivesse exatamente dentro da rede. Fazer uma gestão de vulnerabilidade periódica, né, ou até em tempo real. Então, um dos vetores de ataque são vulnerabilidades. Outro vetor de ataque que eu considero uma vulnerabilidade também é erros de configuração. Então, para o atacante, não importa se é uma vulnerabilidade do sistema operacional ou uma falha de configuração, é uma vulnerabilidade do seu ambiente. Então, tem que ter muita atenção nisso e o Blockbit XDR aponta, faz um benchmark ali das suas configurações. E para quem quer aprofundar mais nesse tema, o Mitre oferece dois frameworks, que um é para identificar qual é a etapa do ataque, então a gente vai ver isso no XDR, e para pensar nessa arquitetura de defesa, e essas defesas em camadas, é o Mitre Defend.
Então, depois vocês dão uma pesquisada, ele dá apoio para todas as camadas de segurança que você pode ter, ok? Deixa eu só. Foi. E com a Blockbit, a gente falou aí da segurança em camada, a gente atua em todas as camadas, com a solução de SD-WAN, Next Generation Firewall, o XR, que é o tema principal, uma solução de CIEM e SOAR e de NDR. E tudo isso centrado no Threat Intelligence. Ou seja, o Threat Intelligence, que é o Blockbit CTI, oferece essa inteligência, esses feeds, para todas as soluções da Blockbit. Como nós somos uma empresa nacional e o mundo sabe que o Brasil é um ambiente muito hostil, isso até nos ajuda a ter um threat intelligence mais rico e eficiente do que outras soluções, ok? Então, até um paralelo, né? Principalmente, por exemplo, na área do governo, a gente tem o PPSI, que é melhores práticas, né, que tem que seguir. Com todas as soluções da Blockbit, a gente garante que o índice do ISEG passa de 70%. Então, quem do governo sabe do que eu estou falando aqui, ou podem ir atrás para pesquisar. E falando do XR, como centro aqui da apresentação, né, o XR ele engloba dentro dele um EDR, o SOAR, CIEM e o CTI, tudo para fazer a proteção ali do seu endpoint. Então, passando rápido pelas funcionalidades, a gente vai ver isso a quente também, né? Então, proteção contra ameaça, proteção contra ataque, resposta a incidente, tudo automatizados e pode ser customizados essas automações. Na área de comportamento, caça, né, as ameaças para um forense, por exemplo, inventário de software e de hardware, gestão de vulnerabilidade, gestão de configuração, compliance, application, né? Você pode controlar quais aplicações podem ser executadas e quais serão bloqueadas. Então, por exemplo, você tem num totem onde só aquela aplicação pode rodar, qualquer outra não, você consegue fazer já isso com proteção. Monitoramento de tudo que é escrito, lido, alterado da máquina, de memória a disco. Proteção contra o ambiente em cloud, então a gente protege o ambiente. Então, por exemplo, você tem um Azure, ou tem um Azure AD, a gente vai estar monitorando aquele Azure AD e, por exemplo, tendo um Active Response de identificar um brute force e lá desabilitar aquela conta, por exemplo. Então, esse tipo de integração para AWS, Azure, Google, e também o GitHub, Oracle, todas essas soluções. E além do próprio agente da XDR ou essas integrações, no mesmo ambiente você pode integrar mais de outros 150 vendors para recebendo log. Então você pode estar consolidando o log no CIEM dos agentes com o log, por exemplo, do seu roteador, do seu switch e de outros ativos para que enriqueça essa correlação de eventos e tome ações já protegendo. Por exemplo, eu tenho um ataque que está ali algo no meu roteador de borda, eu já vou lá e bloqueio esse IP do atacante nos meus endpoints, mesmo que eles estejam fora da minha rede, por exemplo. E, por último, o host IPS, que protege contra ataques de redes aos meus endpoints, e com ele também fazer o virtual patching, onde mesmo que o sistema operacional tenha alguma vulnerabilidade, que não foi aplicado ainda uma correção, ele já fazer a mitigação desse ataque. Ok? Lucas, antes até de você ir para a demo de fato, acho que vale a pena responder essa pergunta. Tem uma pessoa querendo saber aqui, se eu já tenho o EDR, o que que o XDR faz além do EDR? Bom, o EDR ele tem ali, a linha é tênue, porém acrescenta muito mais enriquecimento, principalmente por causa do threat intelligence e correlação de eventos. Então ele não fica restrito só às assinaturas, só a malwares conhecidos. Ele pode estar fazendo uma detecção por comportamento. Então, correlacionando eventos do que aquela máquina conectou de rede, por exemplo, o que ela fez de resolução de nome, o que ela gerou de acesso à pasta ou escreveu no disco vários arquivos ao mesmo tempo, isso tudo gera uma inteligência para, por exemplo, a detecção de uma evasão de dados ou detecção de um ransomware zero day, por exemplo. Então é isso que você acrescenta. Então o XDR ele tem um EDR dentro dele e ele coloca mais camadas. Então sempre pensar naquela casca de cebola, né? Cada camada de segurança você vai dificultando e tendo o ideal. Respondi? Espero que tenha respondido, gente. Se tiverem mais dúvidas, vão mandando aqui.
Ok, aqui é uma questão só de estatísticas, né? A gente tem uma taxa de detecção de ameaças de 99,9%, 95% dessas ações são resolvidas automaticamente, sem ação do SOC. Então, isso tudo em tempo de máquina, que resolve, já traz a resolução do seu problema. Então, por exemplo, no caso de detecção de um ransomware zero day, que se for outros, eles são bloqueados muito antes, mas um ransomware zero day, ele vai entregar para você a máquina totalmente restaurada com os seus arquivos, sem o malware, totalmente resolvido a sua questão, tudo automático. Como eu comentei de compliance, né, ele faz o levantamento de compliance com LGPD, GDPR, PCI, então ajuda que você estar compliance com essas normas. Cloud eu comentei, e tudo automatizado, automaticamente. Ok? Bom, então agora eu vou mudar a tela, vou puxar a tela aqui para a gente estar conhecendo um pouco da solução. Mas antes disso, como o centro de tudo é o Blockbit CTI, eu vou pincelar um pouquinho sobre ele e a gente vai para o XDR, ok? Deixa eu Ô, compartilhar. Lucas, eu vou responder uma pergunta aqui do grupo enquanto você abre aí. Alguém Claro. perguntou se o XDR de vocês vem junto com o appliance igual o TM, tá? A resposta é não, tá? O XDR é um agente que vai instalado no dispositivo, no endpoint, no servidor, na estação de trabalho, né? Então ele não vai com o TM, não. Tá bom? Ok. Bom, o Blockbit CTI, ele que consolida todas as informações da minha rede, ou da minha rede de clientes da Blockbit, mais uma série de informações que a gente faz a curadoria disso na internet, então a gente fica minerando toda a internet, consolidando todas as informações de um malware do mundo todo, ou de um ataque no mundo todo. Então, o CTI ele faz todas essas informações e os próprios clientes da Blockbit, uma vez permitido isso, né, a gente coleta esses metadados para ele enriquecer o feed. Então, como eu comentei, né, os nossos próprios clientes, que a gente tem milhões de clientes protegidos pelas soluções de Next Generation Fire, SD-WAN e do XDR, eles ajudam a enriquecer. Então, a gente consolida tudo isso nessa console, né? Então, aqui a gente consegue ver o top 10 de malware, a gente consegue ver tendências de malware. Então, a gente vê uma tendência de um malware que já está no, na Ásia, mas é de um grupo que também costuma atacar a América Latina. Então, a gente já consegue prever e já tomar ações para que isso não ocorra, né? Aumentando a nossa inteligência. Deixei aqui umas telas, né? Então, assim, a gente levanta informação de todos os malwares. Então, eu pego esse como exemplo aqui, né, dessa variante do Medusa, que essa variante começou em 18 de setembro. Então, você cria, explorando uma vulnerabilidade de um SQL injection, e então você vai tendo todo o histórico. Então, a análise interessante que a gente tem. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui já tá. É muita informação. Aqui a gente está falando de massa de dados, né? Então, aqui você tem o Medusa, os seus alvos, né? Que são aqui os seus targets. Quais são os países que ele mais ataca, as áreas administrativas que ele mais ataca e como que ele ataca esses clientes. Então, ele está explorando uma vulnerabilidade de uma solução, de um sistema, para injetar o seu código. Então, ele não está entrando aqui, no caso, nem via um arquivo que você recebeu, um phishing. Ele está explorando automaticamente uma vulnerabilidade, fazer um movimento lateral e atacando seus clientes. Outro exemplo, o Luma, que é para roubo de informações, né? Tem uma situação que aqui que vai ser interessante, deixa eu estar aberto aqui. O Luma, ele se conecta com outros malwares. Então aqui dá para verificar. O Luma ele está aqui, o que ele vai fazendo, o que ele vai explorando, e ele vai se conectando com outros malwares. Então é comum aquilo que o Flávio falou, né? Tipo, de dupla, tripla extorsão, o Luma roubou seus dados. Ele baixa um ransomware de outro grupo ou do desenvolvido e instala o ransomware que daí sequestra seus dados. Então você está sendo ali extorquido por dois grupos diferentes. Então essas conexões tá tornando muito crítico a defesa. Então você precisa ter uma solução também sofisticada
e com inteligência em tempo real para fazer tudo isso. Ok? Então vamos para o XDR. Aqui a gente tem a console principal do XDR, né, onde eu tenho meus agentes conectados, o número de eventos, né, processados nas últimas 24 horas, o número de eventos processados na, nos últimos segundos, né, o máximo, e o que desses eventos virou alertas. Alertas quando eu trato e classifico esses eventos. Né? Então, eu tenho eventos críticos, high, média e low, e aqui a gente classifica ele baseado no Mitre Ataque, que é um framework que ele divide em 4 pilares e em 14 técnicas. E, como vendo aqui pela cor, quanto mais para a direita, pior vai estar a sua situação. Né? Então, você classificando esses eventos, você já consegue saber aonde você tem que dar atenção. Ok? A mesma classificação que a gente fez no Mitre, a Blockbit criou uma nova classificação para facilitar o entendimento de onde está o meu maior problema. Se o meu problema está na rede, se o meu problema está nos meus arquivos, nas minhas aplicações ou de sistemas operacionais. E aqui eu consigo filtrar, né? Um, outro, e aqui pelas cores eu consigo visualizar para a gente ter, quanto mais próximo do centro, maior criticidade é a ocorrência. E a gente tem um top 5 daqueles mesmos 14 classificações de técnicas, né, do Mitre, e tudo é drill down. Então, na hora que eu clico aqui, ele já joga para a minha tela de log, trazendo exatamente qual foi a ação, e eu tenho detalhado aqui o log. Né? Foi um serviço interrompido e classificado naquela categoria. Né? Então, é muito fácil você achar as informações, entender e classificá-las, né? Bom, esse é o dashboard. Então, eu sempre comento que quando você faz uma implantação de uma solução de XR, você tem que focar, no caso, nas vulnerabilidades e no Configuration Assessment. O que é isso? As vulnerabilidades dos agentes que estão sendo monitorados e as vulnerabilidades e as questões de configuração que eu comentei, que também são vulnerabilidades. Então, por exemplo, eu vou pegar esse exemplo, que é uma máquina de laboratório, que a gente vai fazer a POC nela. Então, aqui no SysBenchmark o que é o SysBenchmark? É as melhores práticas que o fabricante e a comunidade definem de configuração daquela máquina, daquele ambiente. Então, essa máquina está com um score de 29%, ou seja, de todos os testes, 29% ela passou, 29% ela falhou. Então, aqui eu tenho um ambiente que precisa de atenção, precisa ser resolvidas as questões de configuração. Okay? Então, vou pegar, por exemplo, uma outra máquina. Essa também está com a mesma nota. Provavelmente a gente instalou o Windows e deixou ele como padrão, por exemplo. Ele vem com essa nota. Então, você precisa fazer melhorias naquele ambiente para que ele esteja compliance. E mesma coisa para as vulnerabilidades. Então, esse ambiente, ele tem conhecido aqui 5 vulnerabilidades do tipo high e médio. E daí eu vou mostrar como que é feita essa análise de vulnerabilidade. E aqui eu tenho um inventário de quais as vulnerabilidades, quais as aplicações que têm essa opção. E daí a gente pode olhar essa vulnerabilidade e aplicar, por exemplo, um virtual patch se for uma solução que não tem update ou que não pode fazer update. A gente defronta isso constantemente, que a gente não pode fazer atualização ou não pode fazer naquele momento, tem que esperar uma janela e a gente resolve isso com o virtual patch. Ok? Uma tela bem interessante da gente verificar, a tela de inventários. Aqui ficam inventariados todos os nossos agentes e suas situações. Então, por exemplo, essa máquina que eu entrei, endereço IP, qual que é a versão do sistema operacional, quando que ela integrou e sua ação. E aqui eu posso fazer customizações de configurações. Mas o interessante é aqui os detalhamentos desse inventário. Tem um inventário aqui de qual software, de hardware, qual que é o hardware dela, dos seus logs, do que está sendo alterado na máquina, arquivo deletado, chave de registro alterada, o seu sysbenchmark, então, ou seja, aqui é um dashboard de tudo que você tem da máquina. Como que é o compliance, quais são as regras que trigou do PCI, DSS, do LGPD, que a gente precisa ter atenção, e todos os outros. E como que a gente consegue monitorar tudo isso? A gente tem acesso e visualização total da máquina, das suas placas de rede, dos seus endereços IPs, das portas que essa máquina está escutando. Então, aqui
ele já é um trigger, né? Se eu tenho um comando e control, uma porta, uma conexão reversa aqui, vai ser aberta alguma porta, opa, isso já pode trigar um possível ataque. Todos os processos que estão sendo executados, e a partir daqui criar a árvore do processo, qual foi o processo que chamou tal, e tudo que está instalado na máquina. E a partir disso que está tudo instalado na máquina, que eu consulto uma base de CVE e identifico quais são as vulnerabilidades conhecidas. Ok? Bom, passando aqui, o que a gente tem no XDR, né? A gente tem a parte de grupo, do Endpoint Control Center, acho que é bem legal isso eu mostrar. Eu posso criar regras para serem aplicadas em máquinas ou grupos de máquinas por sistema operacional, Linux, Windows e Mac. E o que eu consigo controlar? Eu consigo controlar o Bluetooth, o USB. Então, aqui no caso, eu estou desabilitando o Bluetooth. Então, essa máquina não vai conseguir fazer uma conexão com o Bluetooth. Aqui eu estou habilitando o USB, mas eu estou bloqueando o USB do tipo storage, que é arquivos. Mas, por exemplo, estaria funcionando uma impressora USB. E eu consigo aplicar regras de firewall, bloqueando um IP, tanto para saída ou entrada. Eu tenho aqui as zonas, sem entrada, saída, os protocolos suportados por esse firewall e as personalizações. Então, eu consigo já previamente fazer uma regra, por exemplo, de bloqueio. Essa máquina só pode comunicar com aquela, uma específica. Por exemplo, um banco de dados só pode falar com a sua aplicação de back-end. Eu posso criar uma regra bloqueando todos os outros conexões de IP, por exemplo, fechando e aumentando a minha proteção. Outra opção que nós temos é de poder executar um script remoto na máquina, naquela máquina, naquele grupo que a gente executou. Então, por exemplo, esse script ele faz a remoção de um aplicativo, por exemplo. Estou ajudando a minha TI via o XDR. Ó, em todas as máquinas remove o, sei lá, por exemplo, o WinRAR aqui. E eu posso criar novos Active Response. Então, no meu SOR, eu identifico que eu quero fazer uma ação, por exemplo, aqui, eu puder, se determinada coisa acontecer na minha rede, eu ir lá e desligar a máquina. Então, eu faço o upload de um Active Response personalizado e trigo ele com uma regra, por exemplo. Aconteceu tal situação, desliga a máquina. Então, assim, dá uma flexibilidade muito grande para a gente atender aqui até coisas aquém a um XDR, ok? Tem a parte de grupos e subgrupos, eu tenho a parte de quarentena, então aqui são os arquivos em quarentena dessa máquina. Deixa eu pegar de uma outra aqui também. Essa deve estar offline. Então, aqui o que eu consigo? Eu consigo visualizar o detalhe do que está na quarentena. Para um forense, eu posso mandar ela para um sandbox. O sandbox é uma outra solução que eu vou falar da Blockbit. Então, ele faz a análise detalhada da execução desse arquivo e, com isso, você tem as informações ali. Por exemplo, deixa eu abrir aqui o sandbox. Caiu minha sessão. Então, por exemplo, o XDR ele mostra que ele faz o envio para o sandbox e daí você consegue acompanhar a execução e as informações de execução do que ocorreu com esse malware, tudo mais, ele já dá uma classificação e tudo isso autoalimenta o XDR. Então vamos lá para a POC. A primeira POC que eu vou mostrar para vocês é uma de... Deixa eu acessar isso aqui. Esse é um servidor fazendo um ataque de brute force num servidor Windows, Linux. Ok? Então, eu vou fazer o ataque nesse endereço IP. Tá? Esse endereço IP está protegido pelo bloco BitXR. Eu consigo fazer um SSH para ele, por exemplo. Então, aqui está funcionando. E quando eu fizer o ataque, eu vou fazer o ataque do Hydra. Quem é da cibersegurança sabe, né? Esse arquivo ROCU tem mais de 14 milhões de senhas, de hash de senhas. Então, o Hydra ele vai fazer um ataque tentando quebrar a senha do usuário
admin dessa máquina. Então, qual que é o resultado aqui? Com o XDR identificando que está tendo um brute force, ele já vai automaticamente bloquear o IP do atacante. Então, ele identificando o ataque, o ping para de funcionar. Então, ele já bloqueou o IP daquele atacante. Eu vou tentar o SSH aqui. Ele já bloqueou. Como que a gente vê isso lá no XDR? Eu vou filtrar exatamente aquela máquina. Name, você vê que é bem fácil entender. Aqui já tem o detalhe do comando. Ele identificou o IP do atacante, o IP quem está fazendo o ataque de origem, e ele já deu um file drop bloqueando esse IP. Então, isso é um dos possíveis Active Response que o Blockbit XDR faz de tudo de forma automática. Ok? Deixa eu mudar aqui para uma outra máquina. Tem gente perguntando, Lucas, se o Blockbit XDR impede ataque de ransomware Zero Day. É essa mesma proposta de É, pegar para comportamento, né? sim, a gente vai fazer exatamente essa POC. Deixa eu pegar. Ah, tá. Entendi. Estava procurando, né? Log SSH no Windows. Então, essa máquina está sendo monitorada aqui. Opa, estava brincando com ela, vem um alerta. Toda vez que o Blockbit XDR identificar algo, ele vai enviar o alerta para o usuário, ok? E tem um detalhamento de informações. Então, aqui a gente vai fazer duas POCs. Eu vou baixar um malware, e daí o Blockbit ele tem proteções que rodam locais, proteções que rodam integrado com a Manager. E quando ele, por exemplo, estiver offline, as mesmas proteções que tem na Manager, ele traz local, e daí quando ele reconectar, ele envia o log. Então, por exemplo, eu vou baixar o Medusa aqui, a pasta download, ok? E daí lá no Blockbit, ele já vai estar monitorando, fazendo sua integração, por exemplo, com o VirusTotal, identificando que aquele hash é um hash malicioso, por exemplo. Ah, ele já identificou e removeu. Isso é tudo em tempo real, tá? Então, foi a integração com o VirusTotal. Se a gente ir na pasta aqui, já foi tudo deletado. Então, às vezes, no próprio, enquanto está no parte do arquivo, no temporário, ele já faz a deleção e não deixa nem salvar no disco. A Eu outra acho que POC que eu vou fazer. essa é a velocidade de máquina que a gente tanto fala, né? Isso é o que eu sempre fico impressionada nessas POCs. Foi assim, quantos segundos, né? Não, nem segundos. É, é o tempo de enquanto está escrevendo parte do arquivo do disco, ele já teve informações suficientes para identificar que aquilo é um malware, ele já bloqueia. Aqui, o que eu fiz? Essa pasta XDR, C2.xdr, ela está na exceção. O Blockbit XDR não está monitorando ela para eu poder baixar o malware, salvar nela e executá-la. Mas aqui, ó, enquanto ele pegou na parte dos temporários, tá? Então, aqui eu vou na pasta, aqui eu vou estar simulando um zero day, ou seja, ele passou por diversas camadas. O Blockbit ele nunca tira camadas. Então, por exemplo, se você já tiver um outro EDR, o Blockbit XDR ele atua junto com esse EDR. Ele cria uma camada a mais. Então, se você não tem um EDR, a gente faz integração com o Windows Defender. A gente orquestra ele ali, protege ele com o anti-tamper para ele não ser desativado. Então a gente adiciona as camadas da Blockbit também. Então,
são sempre, eu comentei, né, a gente vem comentando em toda, em toda a apresentação da questão da camada, ele não deixou nem eu salvar. Eu fiquei demorando, ele colocou no arquivos temporários ali. Tem gente perguntando se o XDR não gera conflito com antivírus. Acho que é relevante, explicar esse conceito. Então, é o que eu acabei de comentar, né? Ele cria outras camadas, certo? Então, deixa eu pegar o Babook aqui. Ele vai criando várias camadas. Então, ele não conflita. Ele concorre quem vai proteger a máquina, mas ele não conflita, porque a gente faz o monitoramento fazendo as funções de EDR também, mas a gente monitora os logs daquele EDR, a gente inclui essas informações, por exemplo, uma detecção por comportamento. Esse é o Babu, que eu vou. Tá? Esse é um ranço que é bastante ativo aqui no Brasil. Acho que a gente até soltou uma matéria falando que ele foi o que mais cresceu no primeiro trimestre. A Thaís pode me corrigir. Foi, voltou, né? Então, Tinha sumido, aí voltou de novo voltou. com outro nome, É, cores, é sempre essa onda, né? isso, vai saindo variáveis, né? Então, o que que a gente detectou aqui, né? Que no horário, ó, ele faz o que que esse malware tentou fazer? Ele tentou apagar o backup da máquina. Ele tentou apagar o backup de arquivo da máquina. E daí o anti-tamper da Blockbit protege esse serviço e não deixa ele deletar. Mas eu identifico, opa, alguém tentou deletar e mais com outras ações de pré-detection, fez um um DLL injection, fez algumas outras ações no kernel, mais a ação de tentar backup, mais ações de que escreveu vários arquivos na máquina, mais que fez chamadas de sistema de criptografia, eu comprovo que isso é um ransom e marco como detect e começo as minhas ações. As ações aqui, ó, a detecção de arquivos, as ações são isolar a máquina da rede. Então, no primeiro momento, ele isola a máquina da rede e tira para uma movimentação lateral e automaticamente ele coloca a máquina num ponto de restauração. Então, a gente faz o backup de restauração de estado do Windows a cada 24 horas e backup dos arquivos a cada 12 horas. Isso é configurável, tá? Isso é o que vai para o padrão, mas você pode tornar um ambiente mais rígido esses backups. Então, no momento que identificou que a máquina foi comprometida por um zero day, e ele identificou o comportamento, ele isola a máquina da rede e vai restaurar o ambiente para o seu estado original, sem o malware e com seus arquivos atualizados. Então, essa seria a POC. Aqui demora um pouco para o Windows voltar, mas assim, a máquina vai voltar completamente idêntica a antes do malware ter executado, no último backup, com todos os arquivos restaurados. Muito legal, Lucas. Assim, é, é uma POC muito legal. Se vocês depois quiserem marcar, né, uma outra POC específica, fazer uma POC no ambiente de vocês, marcar uma demonstração, né, um pouco mais longa, específica para a empresa de vocês, eu acho que vale super a pena. É uma aula maravilhosa. Acho que dá para a gente responder mais uma ou duas perguntas. Tem uma pessoa perguntando se a console principal do XDR fica hospedado na nuvem e se pode ser implementado numa VM interna na rede corporativa. Como é que funciona essa arquitetura do XDR? Talvez seja uma dúvida comum. O XDR ele roda na cloud da Blockbit e, e os agentes rodam nos endpoints. E você pode integrar outros ativos também para enriquecer aquele log para tomar de decisão. Eu vou comentar rapidinho. O Blockbit XDR ele tem um filtro de conteúdo web, tá? Que é o Secure Internet Gateway. Então, eu entrei num aqui que tem log. O que, que é feito? Através de consulta DNS, a gente faz um filtro de conteúdo web. E com isso, por exemplo, eu faço bloqueio de controle de site, de aplicações e até bloqueio de phishing, por exemplo.
um callback do phishing, quando você clica no link, ele vai bloquear esse retorno, não vai resolver nome, vai mandar para uma tela de bloqueio. Então, até controle de phishing a gente consegue, né? Então, isso é aquém a, as soluções de XDR, mas você tem aqui uma solução de controle de conteúdo web para integrado ao XDR. Então, cada cliente, além do XDR, ele vai poder usar essa solução para que proteja seus endpoints e logo mais até os seus mobiles. Ok? Tá bom, eu vou pedir para o pessoal de back-office compartilhar com vocês o datasheet do XDR, porque tem algumas perguntas mais técnicas aqui de memória, processamento, vocês podem consultar essas informações lá. Se vocês quiserem acessar a página do XDR também no site da Blockbit, tem informações complementares. Ahn, deixa eu ver. Essa apresentação a gente vai mandar para vocês, sim, um link, tá? Geralmente a gente sobe no YouTube essas apresentações depois para que vocês possam revisitar, compartilhar com a equipe de vocês. Então, nos próximos dias a gente deve liberar esse link. Espero que a gente tenha respondido todas as perguntas. Se faltou alguma coisa, depois a gente olha individualmente. Tem algumas perguntas específicas de equipamentos, tá? Tem clientes da Blockbit aqui perguntando se, né, na versão do produto o XDR poderia ser instalado. A gente vai procurar vocês individualmente para endereçar essas perguntas. E acho que é isso, Lucas. Flávio, muito obrigada. Assim, é sempre um maior prazer fazer esses webinars. Espero que vocês que participaram tenham gostado também. E a gente fica à disposição, né, Flávio? Seu time também, o time comercial da Blockbit. Se vocês já têm alguém que atende vocês dentro da Blockbit, quiserem mais informações, marcar uma reunião, fiquem à vontade. Ou entre em contato pelo nosso Fale Conosco, pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook, enfim, de alguma forma dá para vocês entrarem em contato com a gente. Muito obrigada. Obrigado, Obrigado. Boa pessoal. tarde. Abraço. Tchau, Obrigado pela tchau. presença.